Opa, então é isso, né? Eu, a gente, a gente é lá eu morei um bom tempo no norte de Minas Gerais, né? Tem meus 11 anos e a única luz durante a noite nas casas era a candeia, que nós chamamos também de lamparina. Nós éramos bem mais pobres, nós não tínhamos nem lampião, porque as casas legais tinham lampião. Sempre quis ter um lampião, tanto que eu comprei um faz muito tempo, né? Não tem a mesma utilidade, mas agora é só para enfeite, né? É, Então, candeia é então aquela luz antiga, e pelo que nós podemos perceber, é uma coisa bem antiga, né? Que está no Evangelho na época de Jesus. Provavelmente não foi criado por Jesus, quer dizer, com certeza, né? Então já havia antes. Então veja quanto tempo nós demoramos para mudar tecnologia, né? Quantos anos usando a candeia? E só em 1870 e pouco que o nosso amigo inventou a lâmpada, né? Thomas Edison. Veja, né? Que quando nós chamamos a Idade Média de Idade das Trevas, nós não, né? Mas os americanos chamam de Idade das Trevas, não é por acaso, né? Porque foi parou, né? Uma paralisia, né? Como se o mundo não tivesse andado, né? Só trocava os feudos, né? Plantava aqui, aí a terra ficava fraca, mudava para cá. Aí tratava a terra, depois de 2 anos mudava para lá. E assim vivia a humanidade, né? Até que a razão falou mais, quando chegou ali já no ano de 1500, 1600, já começou a melhorar. Aí nós tivemos a Revolução Francesa, que foi assim o marco da mudança do mundo moderno e do mundo contemporâneo. E hoje ninguém aguenta mais trocar de celular, né? É impressionante que todo dia tem uma coisa nova, tem tecnologia nova. Você vê como que nós estamos rápido. Agora ninguém segura mais. Ninguém segura mais a humanidade, né? Então, a candeia era daquela época, era a luz, essa luz que aqui era colocada. Às vezes tinha 3, 4 lamparinas, né? Para iluminar melhor, se a casa era grande, né? E alqueire, alguém ouviu falar na alqueire? Sim, nós conhecemos alqueire como uma medida agrária, né? Alqueire de terra, né? Alqueire, fazenda tem quantos alqueires? Sei lá, 10 alqueires, 2 alqueires, 4 alqueires, né? Cada alqueire, inclusive, tem uma medida diferente, né? Eu estive lá em Rondônia, na casa dos meus primos, alqueire lá mede 24 mil metros quadrados, que é o mesmo alqueire aqui de São Paulo. Mas o alqueire da Bahia, acho que é 48, de Minas é 27. Então, mas é a medida agrária, tá? É a medida agrária, não tem nada a ver com o texto da Bíblia, tá? O texto do Evangelho. Procurando, então, fazendo algumas pesquisas, nós vamos encontrar o alqueire como uma cesta, um cesto de colocar grãos, e para transportar também esses grãos para algum lugar, que se colocava, inclusive, em cima do dorso, no dorso do animal, um de cada lado, né? E que era até alguns maiores e tudo. Eu conhecia lá no norte de Minas como buracas, que depois em São Paulo eu vim saber que o nome correto era bruaca. A gente falava tudo errado, né? É o regionalismo, né? Então, as bruacas são aquelas duas partes que ficam do lado do animal, do burro, do jumento, do cavalo, que transportava os mantimentos para as feiras, para as grandes cidades, né? Mas uma Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui, uma das Bíblias, né? E várias delas, está explicando aqui no rodapé que alqueire, na época de Jesus, era um móvel feito de 3 pernas ou de 4 pernas. Agora já dá para a gente ter uma ideia, né? Por que Jesus falou, não coloque, né? Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Porque se eu puser, hoje para nós, é como se fosse, nós temos o aparador, né? O aparador, buffet, chama de buffet também, né? Então, o aparador, é como se nós pegássemos a lamparina e colocássemos embaixo do aparador. Não vai servir para nada, né? Então, nós temos que colocar em cima, porque ilumina toda a casa. É isso que Jesus estava querendo dizer, explicando, assim, literalmente, né? Literalmente, né? Literalmente. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz. Começa assim o trecho do Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Ninguém constrói uma cidade em cima do monte sem que ninguém veja. Impossível, né? Lá em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas existem alguns bairros que fica como se fosse, até assustador. Aquele monte de casa lá em cima, aqueles morros lá. Quando eu vejo, eu fico assustado com aquilo, né? Então, não tem como não ver. Não tem como não ver, né? Acho que o Peri Alto é um deles, né? Que eu morei lá perto, né? Não tem como não ver, ou seja, mais uma simbologia, uma analogia. Se você constrói uma cidade lá no topo, não tem como não ver, você não pode esconder.
Assim, ele está querendo dizer que uma lamparina em cima de um aparador, um velador também, que é o mais conhecido na época era velador, não existia ainda o aparador, né? Em cima do velador, quero colocar vela, daí o nome, né? Que realmente era muito usado, né? Ninguém pode deixar de ver. E ela não vai deixar de iluminar, porque ali é o local dela, que ela está abrangendo toda a sala, todo o local, né? Então, você vê, aí ele fala, ainda mais, e também ele fala, e não se acende, né? Uma candeia e coloca embaixo do alqueire. Então, ele completa isso. Ele faz esses 3 versículos para completar esse trecho do Evangelho. Mas o que isso pode trazer para nós como mensagem? Alguém já, né? Acho que todos nós, pensar um pouquinho, já dá para entender, já dá para supor, né? O que Jesus quis dizer com isso. Olha, a maior mensagem aqui é que Jesus estava falando dele mesmo. Olha que interessante, né? Falando dele mesmo. Então, não se coloca a luz embaixo do alqueire. Não me deixe escondido na sua casa. Não me deixe fora da sua vida. Não me guarde só para você. Coloque-me onde todos possam ver. E como que eu posso fazer com que as pessoas vejam Jesus através de mim? Pregando? Não, isso não quer dizer nada, absolutamente nada, né? Através do exemplo. Se não for pelo exemplo, nada resolve. Por que nós admiramos Jesus? Pode até falar mal dele, né? Muitas pessoas aí não acreditam que ele tenha existido. E que ele tenha existido, no caso dos judeus, não acreditam que ele tenha sido Messias. Não tem problema. Ninguém está defendendo Jesus. Jesus não precisa de defesa, né? Não tem problema que ele não tenha sido Messias, um grande profeta. Alguns falam que ele foi ungido de Deus. Isso aí também nós, nos espiritistas, também não ligamos para isso. O que importa é o que a pessoa faz. O que ele fez? Ele não só pregou, como ele exemplificou e deu a vida. E tem mais, a gente não percebe o que ele fez quando ele estava sendo interrogado, para ser preso, ser crucificado. Ele escondeu todo mundo da família e todo mundo dos seus discípulos. Ele estava sozinho. Cadê os seus seguidores? Ele dizia, meu reino não é deste mundo. Né? Ou seja, eu assumo. Por quê? Porque ele não queria envolvimento, porque ele sabia que as pessoas não tinham a força que ele tinha. Então, ninguém ia sobressair como ele. As pessoas precisavam viver, porque ele precisava daquelas pessoas para continuar, o quê? A sua luz. Essa luz que ele queria que ficasse em cima do velador. E era ele. Essa luz era verdadeiramente ele. Estava falando dele ali, né? E ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, né? Então, nós somos a luz do mundo. Isso significa o quê? Que nós vamos brilhar, nós vamos iluminar, vai dar continuidade àquela missão dele. E ele falou assim, também, né? Demonstre, né? Essa luz diante dos homens. Os discípulos fizeram a parte deles, morreram nos grandes circos, né? Pelas grandes feras, pelas perseguições dos imperadores romanos e tantas outras perseguições, né? E até mesmo as contendas, né? As desavenças entre religiões, que morreram muita gente, né? Em nome de Deus, né? E chegou até nós. Quem somos nós? Nós somos essa lamparina, né? Nós vamos ficar onde? Aí que está, né? Nós vamos ficar onde? Embaixo ou em cima do aparador? Nós escolhemos. Então, o que eu sei fazer na vida para ajudar alguém? O que eu sei fazer? Vocês viram que bonito lá na enchente né? Claro, em termos de bonito, o trabalho de ajuda que eles fizeram. As pessoas, né, não sabiam nadar, nem podiam nadar, não tinham riqueza, mas foram lá como voluntárias para ajudar a salvar cães, né, animais, né, outros animais, pessoas, famílias, toda lá, totalmente, né, desalojadas, né, ilhadas. Será que elas sabiam? Talvez elas não tinham o conhecimento da medicina. Eu não sou médico, eu não vou lá. Se pensar assim, não faria nada. Mas o que eu sei fazer? Qual é a minha luz? Eu tenho os braços fortes, eu posso ir lá, mas eu não sei salvar porque eu sou fraca. Eu vou falar uma palavra de consolo para aquela família que acabou de sair da enchente, que acabou de ser salva, que acabou... Veja, essa é a nossa luz. A gente só precisa saber qual é a nossa luz. Qual é e onde nós colocamos. Esse é o principal foco do nosso bate-papo de hoje, né?
Baseado no que Jesus fez, né, no que Jesus nos ensinou, nós precisamos identificar qual é a nossa luz e onde nós estamos colocando essa luz. Também nós temos que separar, né, como você estava falando, não se coloca um padeiro para construir uma casa, né? Não, se coloca um médico para cuidar da cozinha, né? Não se coloca um engenheiro para fazer recepção, por exemplo, né? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua luz. Nós até costumamos dizer, cada macaco no seu galho, realmente, né? Cuide daquilo que você sabe fazer, né? Então não se exige que nós saibamos de tudo, né? Não tem problema, mas eu só preciso encontrar qual é a minha luz. Alguma coisa eu sei fazer, alguma coisa eu devo saber fazer, né? O que o sapo sabe fazer? O que o sapo sabe fazer de bom? Tem alguma coisa boa que o sapo faz? Devora os insetos. Aliás, eu tinha um sapinho na minha casa, bem em cima do meu sofá. Meu filho fotografou, eu olhei assim, deixa ela aí, vai pequenininha, né? Vai comer os mosquitos, cheio de mosquitos. Que bom, né? Mas isso hoje, né? Que eu estou em contato um pouco mais com a natureza. Mas antes eu devia dar uns pulos lá. Né? Mas o que eles fazem? Né? Eles controlam o ecossistema. Veja. Ah, mas o que Noé fez na vida que colocou um casal de sapo na arca, né? Então, quando ele estava com a cabeça para colocar um casal de cupim, por exemplo, né? Claro, isso é tudo, né, uma coisa que a gente sabe que, diante da nossa perspectiva, do nosso entendimento, né, foi apenas uma história, né, baseada em outras histórias, que alguém criou, colocou essa mensagem bonita para levantar mais ainda, né, o ensinamento de Deus, que salva, que cura, que se a gente for uma pessoa como Noé, a gente vai ser escolhida, aquela coisa toda. Isso é uma metáfora, né? É um exemplo bom, mas nós temos que entender, né, que isso é algo que realmente, né, faz parte apenas de uma história, de uma metáfora, tá certo? Mesmo que os nossos irmãos, né, de outros seitas, de outras religiões, não concordem, realmente, cada um tem a sua fé, né? Eu também vivi a vida inteira acreditando que Noé, né, fosse que a única pessoa boa que teve na vida, aquelas 8 famílias, 8 pessoas que eram da família dele. Imagina, né? E outra coisa, Deus não ia matar todo mundo, né? Deus quem cria para destruir, jamais. Então, é uma visão de como eles viam a Deus, né? Como entendiam, como é que eu vou mostrar a Deus? Então, era um primitivismo. Foi até bom demais. Fizeram melhor do que nós faríamos, entendeu? Antes de nós apontarmos o dedo, eles fizeram melhor do que qualquer um de nós faríamos. É só para a gente entender o que nós estamos explicando hoje. Nós temos tudo hoje a nosso favor. Tem toda a ciência, a arqueologia, todas as, né, a paleontologia que descobre tudo. Mas nós temos isso, eles não tinham nada disso, né? Não tinham nada disso. Então, assim, só para entender que eles fizeram até muito, muito, muito. Mas então é isso. Então, vamos pegar, por exemplo, o sal. O sal é uma coisa boa? Qual é a utilidade do sal? Tem até no Sermão da Montanha, Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra, né? Porque sem o sal, tudo perde o sabor. Ainda mais nesses lugares, antes de existir a geladeira, como é que se conservava a carne? Né? As coisas tudo através do sal. Se não pudesse sal, bichinhos, acabava com a carne. Né? Quantas foram perdidas, né? Mas e o sal no açúcar, no café? Faz bem? Não. Na casa da minha irmã, meu cunhado colocou a mesa e colocou pote de sal pensando que era açúcar. A minha mulher foi lá, adoçou e deu um grito. Por quê? Horrível, horroroso. Vamos jogar o sal fora? Não presta para nada? Olha, estragou meu paladar, meu café. Joga fora. Não. Você percebe? Não, não joga fora. Porque ele está no lugar errado. A luz dele não é aquela. A luz dele é outra. A luz dele é para salgar, para conservar. Ali teria que entrar o açúcar. Mas vai colocar açúcar na carne? Né? Veja, que aquele exemplo que nós estamos falando do engenheiro, do padeiro e tudo, exatamente isso. E eu faço o que na minha casa? Não sei, eu não sei fazer comida, né? Não sei cozinhar, mas eu sei lavar louça, eu sei cuidar da casa, eu sei cuidar da chácara, um monte de coisa, né? Então eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Mesmo que a minha mulher fale que eu faço mal feito, mas eu procuro fazer, entendeu? Né? Então, assim, o que eu sei fazer? Essa é a minha luz, percebe? Ninguém, né? Ninguém é incapacitado. Eu dei o exemplo do sapo, porque, e é isso mesmo, ele come os insetos, né? Porque
um tempo atrás, aí, bem no começo, eu narrei aqui uma historinha para dar importância da vida, né, de como a vida é perfeita, né? E muitas vezes nós não aceitamos essa vida da forma como nós recebemos, porque nós não gostamos, nós queremos outra coisa. É óbvio, né? Tem até para sentar no avião, no ônibus, você quer a janelinha, você nunca está contente, né, com o que você come, com as coisas. Mas isso é normal, né? Mas aquela rosa bonita, né? Estava linda, e ela ficava ironizando as outras flores, porque ela era a mais linda. Sim, mas isso aí, ó. Ela era a rainha. Eu sou a rainha das flores, perfeito, mas porque eu sou a mais bonita, dizia ela. E aí as outras flores ficavam meio chateadas, né? Porque que elas eram, né, zombadas, assim, né? Cada um tem a sua beleza, ainda dizia, né? Não, tudo bem, você nasceu rosa, nós, né, tal. E aí, um bom tempo, uma das flores passou lá do lado da rosa e viu um sapo embaixo da rosa, no pé. Sapo horroroso lá, né? Aí ele falou, nossa, você é tão linda e não, né, não se toca com esse sapo horroroso aí. Nós não temos nada disso. Né? Olha, pelo menos nós somos livres, não sei o que e tal. Aí ela olhou para aquele sapo e expulsou o sapo, espinhou o sapo até que o sapo foi embora. Passados alguns dias, ela começou a ficar feia. Começou a murchar, não brilhava mais como antes, né? Tinha lá seus problemas de vez em quando, e, queria morrer, mas não, o que está acontecendo comigo e tal. Aí ela mandou o sapo embora. Aí, de repente, ela viu o sapo passar num distância assim, chamou, ei, você aí, poxa vida, você jogou praga em mim? Né? E quando eu mandei você embora, daí para frente eu comecei, né, ficar feia, né, e tal. Aí ele falou assim, mas você era bonita por quê? Porque eu comia os insetos que atacavam você. Por isso que você era linda, a mais bonita. Então, veja, um alguém que ela estava totalmente espezinhando, achou que não valia nada, que era horroroso, é o que era a luz da vida dela. Veja que interessante. Então, isso é interessante para a gente entender que, mesmo que a gente não entenda certas coisas, elas são necessárias na vida da gente. Quantas vezes nós já falamos que a gente aprende com a queda, com o tombo? Aquele que não aprende com o tombo, vai tombar de novo. Vai cair de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Porque é através da experiência que nós aprendemos. Se nós não aproveitamos a experiência para aprender, não tem jeito. Não adianta. Nós vamos sofrer, não tem problema, não tem problema, não tem que ter pressa de aprender. Né? A gente não tem que cobrar de nós o mesmo que os outros conquistaram. Meu vizinho conquistou uma coisa bonita, mas daí, o meu tempo eu vou conquistar, ou se não for para conquistar, eu conquisto outras coisas, né? E se ele fez, méritos dele, né? Ah, porque eu sou uma pessoa azarada, eu não ganho na loteria, eu não ganho nada, nem eu compro rifas e não ganho, eu assino. Primeiro, que não existe essa coisa de sorte e azar, né? Como é que eu fui feito de azarado? Como assim? Deus não fez a mim igual a todo mundo? Se nós acreditamos nesse Deus criador, nós temos que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência, né? Não dá para a gente um ser azarado, outro ter sorte. Baseado no quê? Principalmente se nós excluirmos os princípios da reencarnação. Aí acabou. Se eu tirar a reencarnação da minha vida, aí acabou. Aí eu não tenho explicação da vida. Não sei nem para que existe a vida, então, se não tivesse encarnação. Porque para eu viver uma vida que eu vivo, vindo de onde veio, e as pessoas que sofrem, esses dias passou lá uma imagem daquele menininho lá na Etiópia, lá na África, lá, uma criancinha que foi abandonada, lá, né? Abandonada, os pais morreram, e ele está aí, ó, esperando que alguém adote. 2 aninhos, 3 aninhos, aqui dói, parte o coração, né? Aí, se não fosse a reencarnação, o que nós faríamos? Deus, né? Como diz Castro Alves, Deus, onde estás que não respondes? Em que céu, em que estrelas tu te escondes? Porque ele era abolicionista e ele brigava com Deus, porque que Deus deixava aqueles irmãos sofrerem tanto. Tu não existe, faça alguma coisa, não são teus filhos? Aí a gente não tem resposta quando nós achamos, entendemos e acreditamos que a vida é apenas uma nessa terra. Aí fica difícil mesmo, né? Fica difícil. E como é que Jesus ia resolver isso, né? Treinando um grupo de apóstolos, pecadores, sem luz nenhuma ali, coitados. Eles não tinham aquele brilho que eles passaram a ter. Por isso que Jesus tanto falou da luz. Vós sois a luz, só precisa encontrar essa luz, né?
Não se espera chegar a uma igreja, a um centro espírita, qualquer lugar, e encontrar ninguém santo, ninguém perfeito, pois nós não somos perfeitos. E graças a Deus não somos perfeitos. Porque se fôssemos, nós não estaríamos aqui nesta terra, já teríamos galgado para outros mundos. Mas são aqueles homens, Pedro, rústico, pescador, né? Negou Jesus lá, né? 3 vezes. As pessoas que se achavam, inclusive, né? Até quem é o melhor entre nós, lembra? Eles falavam tudo, quem é o melhor entre nós? Eles brigavam entre si. Jesus chamando a atenção deles. O melhor, quem quiser ser o melhor, que seja o servidor de todos. Aí já olha que baita ensinamento. Então, já começou a mostrar a humildade. Não é através do trabalho, não é através da força. Você serve as pessoas, você lava os pés das pessoas. Aquele lava-pés foi um exemplo de humildade que Jesus deu, né? Você ajuda as pessoas ou você quer sempre ser ajudado? Você é o seu bambambam, você é a estrela. Não, você nunca vai ser o melhor de todos. Nunca vai ser o superior, nunca vai ser o líder. Líder é aquele que demonstra a humildade, né? Então, um grande exemplo para nós que Jesus deu. Jesus não foi escolher lá aqueles maiorais do judaísmo, os doutores da lei, os ricos, aqueles que tinham... Não escolheu. Ele veio para escolher aqueles que iam dar exemplo. A partir do nada. Porque senão, qual é o exemplo que nós teríamos hoje? Qual o exemplo que eu teria hoje se aqueles discípulos de Jesus fossem todos ricos, escolados, né? Maravilhados, com diplomas e tudo? Aí, sinceramente, não haveria um parâmetro para nós nos valorizarmos e aceitarmos as nossas condições. Mas Jesus foi firme e forte. Pegou só aqueles que ele viu que era para dar exemplo mesmo para nós, né? Então, ele xingou Pedro, falou: você é um pedra no meu sapato, você é um satanás na minha vida, né? Você só atrapalha, meu, para de... Né? Jesus falava realmente assim com ele, né? Porque realmente... Mas depois, no fim, antes de Jesus partir, o que Jesus falou? Pedro, você vai ser o líder da igreja, porque você foi testado e você foi aprovado. Quantos testes nós temos na vida? Né? Então, a outra parte desse texto nosso é que os discípulos perguntaram: mestre, por que você fala muito em parábolas? Né? Aí ele fala aquela frase, né? Fala em parábolas para aqueles que têm ouvidos não ouçam, e aqueles que têm olhos não vejam. E aí, Mateus e Lucas registram umas palavras fortes, né? Para que eles não tenham os mesmos benefícios que vocês, e eu não os cure. Nossa, que coisa, né? Então, parece que Jesus pegou pesado e escolheu. E quando, né? Quando que nós vamos atribuir essas palavras a Jesus? Se quando ele curava, ele não perguntava se a pessoa era romana, se a pessoa era samaritana, era judia, se a pessoa era egípcia, se tinha que religião que tinha, que nem religião dizia. Mas você crê em que Deus que você crê? Você não, simplesmente você quer ser curado? Você tem fé? Falava isso, só isso. Né? Então, veja, esse é o grande diferencial, né? Que ele estava realmente se referindo àqueles povos que já possuíam seu Deus no coração. Quando eu encho o meu quarto com rapaduras, não cabe queijo. Não adianta. Se eu encher o meu quarto de rapadura, não vai caber queijo. Eu tenho que tirar pelo menos umas 10 rapaduras para colocar um pouco de queijo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer, inclusive o próprio Kardec fala isso, que os corações daqueles povos estavam pesados. Essa palavra que ele usa, pesado, cheio. Não tinha como colocar uma luz nova naqueles corações. Então, eles têm ouvido, mas eles não vão ouvir. Ouvir no sentido de aceitar, de entender. Até porque, quantas birras, quantas contendas nós tivemos, né? Jesus teve com os fariseus espiões. Eles só espionavam. Eles não queriam entender Jesus. Eles não seguiam, não espionavam Jesus para querer, nossa, será que vai me ensinar uma coisa boa? Nossa, eu vou lá porque eu quero ver se ele vai me... Não, já ia com segundo, tendenciosamente, ou seja, tudo que ele falar vai ser contra o mosaísmo, então nós vamos condenar e vamos avisar lá para Herodes que ele é um malfeitor, que ele... né? Ou seja, tudo em cima disso. Mas eles sabiam tudo, só que eles não aceitavam. Será que nós hoje não temos exemplos assim? Vocês têm ideia dos nossos irmãos, aqueles que não acreditam em nada, né? Os nossos irmãos que são chamados de ateus, eles sabem a Bíblia de cabo a rabo. Esses irmãos conhecem a Bíblia mais do que o padre, mais do que nós todos.
Todos. Por quê? Eles querem discutir e falar, olha, você fala que é cristão, mas você não segue aquele versículo lá de Malaquias 50, 21. Eu vou saber disso para a vida? Não tenho a menor ideia, mas eles sabem. Por quê? O interesse é o mesmo farisaísmo. É para pegar saia curta, saia justa. Ele quer pegar você. Não, você falou que sabe. E por que diz João 20? Sabe? A gente não tem essa de ficar decorando, né? A gente segue o exemplo que Jesus. Se você me fala qualquer, eu vou lá ver. Legal, que bom. Mas ele sabe. Pode pegar aí hoje no YouTube da vida o que tem de ateus falando que Deus, né, um monte de coisa e tal, e pregando, falando, porque vocês não seguem a Bíblia, porque eles sabem que realmente não seguem, que nós não seguimos mesmo, eles sabem. Mas olha o interesse. Uma coisa é nós estudarmos com o interesse de progredir, outro é de saber ser mais forte numa disputa para dizer que sabe, para provar que nós estamos no caminho errado. Então, esse era o mesmo propósito daqueles nossos irmãos da época. Sabiam tudo, mas não admitiam a verdade. Por quê? Aquelas pessoas, de acordo com as parábolas de Jesus, não eram a luz do mundo. Jesus sabia que naqueles corações simples a luz poderia acender e brilhar, mas que não poderia colocar embaixo do alqueire. Tá? Não poderia embaixo do alqueire, ou seja, embaixo do armário. Ou seja, nós não podemos esconder as nossas virtudes, as nossas boas qualidades. Né? Nós devemos ajudar naquilo que nós pudermos. Aí eu posso ser útil. Que bom. Então, aliás, tem até um relato de um dos nossos amigos lá de São Paulo. Ele desencarnou e a família disse que ele recebeu lá um comunicado e que ele achou estranho, né? Que é bem diferente, viu? Do que nós entendemos, o que é plano espiritual, colônia espiritual. Ele falou assim, olha, pessoal, é bem diferente, viu? Do que eu ensinava aí, do que eu aprendi aí, do que os livros trazem, tá? É bem diferente, eu ainda estou me acostumando ainda, não tem divisão nenhuma aqui, não tem nada, não estou vendo ninguém dos espíritos evoluídos, não estou vendo Deus, não estou vendo Jesus, estou vendo nada. Eu estou aqui no mundo praticamente igual aí, apenas que eu estou sem o corpo físico. Mas o que você está fazendo aí? O que você... Não, aqui ninguém perguntou se eu era espírita, se eu tinha religião, só perguntaram se eu queria trabalhar. Só isso. Você está preparado para trabalhar? Ele disse, estou. Trabalhava lá? Isso, agora eu quero trabalhar. Só isso. Só isso. Então, vamos nos preparar para que nós possamos entender, quando passarmos para o outro lado, que muitas coisas são diferentes, né? Inclusive para cada um. Teve um, Ferreira, esqueci o primeiro nome dele, que ele foi contemporâneo de Chico, né? Inácio Ferreira. Ele tem um livro, chama Na Outra Dimensão, se eu não me engano. Aí, ele falou, olha, eu não mudei nada, só parei de fumar. Só parei de fumar, não mudei nada. Só parei de fumar. Continuo egoísta, continuo bravo, continuo chateado. Né? Mandei um recado para o Chico, para falar para minha mulher não desfazer dos meus livros. A mulher não devia ser, jogou todos os livros fora, vendeu os livros. Ou seja, olha só, ainda apegado ainda, né? Pegado ainda. Se isso é só um alento, um alerta para a gente, né? Ninguém se achar que está evoluído, que chega lá, vai ser o bambambam. Bam, bam. Não, nós seguimos a mesma sequência. Ninguém vira santo porque morre, certo? Por isso que João falou, não acrediteis em todos os espíritos. Porque nós sabemos, nesse meio espírita, o que tem de charlatanismo é impressionante, lamentável, né? Pessoas que falam em nome de um grande espírito, e Bezerra de Menezes me comunicou que Bezerra de Menezes tem mais o que fazer, né? Sabe? É impressionante. Pode falar. Propósito, né? Eu creio, eu não sei, ele falar, da gente se tomar um novo estado de coisa, que é uma coisa interessante. E eu faço uma referência, talvez, com o nosso nascimento, que a gente fica, dizem, até aos 7 anos, a gente fica ainda com... Não lembra de nada, né? Até 5 anos, se não fizer nada por nós morremos, né? Graças a Deus, agora estou começando a trabalhar. Olha que legal, você vê?
mostra que é admirado, e a minha esposa é parecida, que é também, aqui é também. Graças a Deus, agora, mas 12 anos, essa é a tratamento. Uma outra coisa que eu acho a coisa mais importante é a oportunidade que veio eu, que a gente tem, né? E passar aqui para aprender, né? Então, aqui não é aprendizado, mas são oportunidades raras que eu tenho. Eu acho que foi a Calu que falou aqui num estudo aqui, se eu não me engano, sobre o que nós levamos, né? O que nós qual é a nossa bagagem? Nós levamos aquilo que nós conquistamos. O que é nosso de verdade? O carro não é nosso, ele vai ficar aqui. Tudo que vai ficar aqui não é nosso, está empréstimo. O que nós vamos levar? Só as nossas virtudes. No amor que nós pregamos e o ódio também, tá? Nós vamos levar a nossa bagagem. Não acha que nós vamos levar só as coisas boas, não. Então, aí esses 12 anos pode se tornar em 120 anos, dependendo da carga nervosa, da carga que nós tivermos levado conosco. Se eu morrer querendo me vingar de tanta gente, eu tinha que ter, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, as pessoas me maltrataram e eu perdi o tempo, eu preciso matar. Eu vou ter problemas sérios para me encontrar lá. 12 anos vai ser. Uma coisa que é mais importante que eu até escrevi, está no meu caderno, a família da Fernanda, eles eram evangélicos. O tio, aqui é tudo diferente do que eu aprendi. Estou falando? Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Até porque nós somos guiados pela nossa energia. Do jeito que nós oferecemos a energia, é como se eu comprasse um ingresso. Que ingresso que eu compro ingresso hoje para ver um espetáculo? Vamos pegar lá o exemplo que eu fui lá no Teatro Municipal de São Paulo. Eu jamais fiquei naqueles lugares que hoje custa R$3.000. Eu fiquei nos 150, nas galerias, via só a cabeça dos músicos de cima, entendeu? Então, aí eu quero, com R$150, ficar ali na galeria, embaixo, que é na plateia. Ali é 2.000. Então, é o ingresso. Que ingresso que eu vou levar? Que ingresso? Aí sim, de acordo com o meu ingresso, eu vou ingressar no mundo que me pertence, que eu preparei. É muito engraçado que nós que estamos preparando. Não tem ninguém lá preparando nada para nós. Não tem ninguém. Nós estamos preparando o nosso cantinho. E nós chegaremos lá, esse é seu canto. Não é? E às vezes a gente não se encontra, por quê? Aqui também a gente fica 60, 70 anos não se encontra também. Não é diferente. Né? É igual esse Inácio Ferreira. Ele falou assim, olha, eu achei estranho, né? E ele disse que o Chico não. Depois que o Chico desencarnou, segundo ele, tá? Aí, Jesus foi o próprio que veio receber o Chico para levar para outras dimensões. Tá? Então, assim, a palavra dele, a gente não tem provas, não é uma coisa que... mas isso é o livro dele, ele não sei que condição que ele estava para escrever isso. Tá? O médium que escreveu também não sei se ele estava consciente, se acatou isso como verdade, se é isso mesmo. Então, a gente fala isso, mas não é para a gente ficar divulgando, né? Mas é um livro que a gente lê e que ele explica. E ele fala, olha, realmente eu estou aqui, mas ele está trabalhando, porque ele tinha lá desde 1950, ele tinha lá uma creche, um asilo, lá, uma casa. E ele continuou cuidando das pessoas doentes, das pessoas com problemas mentais. Lá ele continua. Né? Porque a gente não cura totalmente quando chega lá. Como você falou, né? Demora um tempão. Né? Então é isso. Por isso que a gente questiona sempre. Se a gente encontrar a nossa candeia, souber onde está a nossa candeia, lá também nós vamos achar a nossa candeia. Se eu conheço, se eu sei onde eu ponho a minha candeia aqui, com certeza essa luz vai me guiar lá. Que eu sou a minha luz. Não tem ninguém que vai me iluminar. Para com esse negócio de iluminar, que Deus não ilumina ninguém. Não, é meio blasfêmio, né? Mas se eu falar isso em outra igreja, não, Deus não ilumina ninguém. A luz de Deus é uma só. Nós é que vamos nos preparar para nos iluminar. Eu estou na chuva, eu estou fora da chuva. A chuva está lá. Se eu quiser tomar um banho de chuva, eu vou lá na chuva. É mais ou menos isso. Eu que está lá, para todo mundo. Né? Não vem a chuva só na minha cabeça. Entendeu? Mas se eu quiser, e o sol? Eu estou aqui com frio, mas o sol está lá. Se eu quiser, se tiver o sol, eu vou lá. Então, nós é que vamos nos iluminando. Percebe? Aquilo que Deus permitiu para nós é essa inteligência, esse livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E quantas vezes a gente já ouviu falar que a vida é feita de escolha, né? Então, escolheu, acabou, né? Acabou, né? Então, assim, é mais ou menos isso, pessoal,
que o tema nos faz refletir. Primeiro, lembrando que a luz, aquela candeia, é o próprio Cristo, dizendo que não me coloque em qualquer lugar, não me deixe debaixo das coisas, me ponha na sua vida, coloque na sua casa, na sua frente, me leve junto, deixa que eu ilumine o seu caminho, que eu ajude a iluminar. E aí, essa candeia nós temos dentro de nós, que vai nos iluminar. E nós ainda estamos passando essa luz. Poxa, quem é que o pessoal até fala, né? Numa escuridão, né? Você vai e acende uma vela na escuridão. Quem adquire a luz primeiro? Aquele que acende, né? Então, assim, só para nós entendermos, né? Como funciona cientificamente, né? Porque se eu estou na escuridão, tem 5 pessoas, a vela está lá, acende lá, eu vou lá na escuridão, me tateando assim para não cair, mas chega lá, eu vou ter a luz em primeiro lugar. Percebe? Então, quando eu dou a luz, quando eu forneço essa luz, eu sou o primeiro a ser beneficiado. Percebe a diferença? Nossa, é essa. Vê que a diferença é essa. Eu não estou fazendo as coisas, eu estou fazendo para os outros, mas para fazer para os outros eu preciso me iluminar primeiro, porque a luz vai me pegar porque eu estou acendendo. Então, se nós pegarmos por esse exemplo, fica fácil a gente entender a vida. Tá? Uma hora, obviamente, nós estaremos aqui para falar um pouco mais desses temas que são um pouco mais polêmicos, né? No caso da reencarnação, né? Para nós entendermos um pouco mais, fica mais fácil para nós entendermos, né? As diferenças sociais, né? Eu sempre pergunto, né? Deram tudo para Brad Pitt e nada para mim, né? O cara é bonito, rico, famoso, faz o menor sentido. Então, se a vida fosse só aqui, eu estaria revoltado com Deus. Estaria revoltado com Deus. Então, não, a vida não é só essa. Ele teve seus méritos, parabéns a ele. E que faça bom proveito, bom uso, porque senão pode ser retirado. Porque Jesus fala, né? Deus fala, né? Que as coisas poderão ser retiradas quando a gente não aproveita. Quantas coisas acontecem na vida nossa? Eu perdi muitas coisas, às vezes, porque eu não soube usar, eu não soube usufruir, não soube aproveitar, valorizar. E é assim. Então, a reencarnação me explica todas essas diferenças, adversidades que a vida nos coloca. Baixinho, baixo, gordo, magro, mulher, homem, gay ou não importa. Tudo é fruto da nossa escolha e da nossa missão. Tá bom, pessoal? Obrigado.